Esse vídeo é dedicado a Luísa Ballesteros. Muito obrigado pelo presente. Te amo. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 39º vídeo do canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do Haemin Sunim. Ele é um mestre zen budista sul-coreano. Esse livro é de 2012, lá na Coreia. Aqui no Brasil, a edição brasileira é de 2017. Ele foi publicado pela editora Sextante. A tradução é da Rafaela Lemos. É um livro que tem ilustrações bem fofas, assim, bem bonitinhas. Deixa eu achar uma aqui no meio também. Do Yong-Chol Lee. É isso mesmo? Yong-Chol Lee. E ele vendeu mais de 3 milhões de exemplares em 3 anos, pelo que eu entendi, só lá na Coreia do Sul. Não entendi porque que eles não agregaram outros valores, porque só ajudaria mais, né? Mas é um livro que vendeu bastante, de qualquer forma, né? E como eu comentei aqui no inicinho do vídeo, ganhei ele de presente. E é ele que eu vou comentar hoje. Vamos lá. Bem, esse livro ele é de certa forma um livro de ensinamentos, meio autoajuda, uma coisa meio um guia de espiritualidade assim. Eu honestamente não teria comprado ele, eu só li porque eu ganhei de presente mesmo, não teria outra opção. Eu nunca leria esse livro, a não ser que eu tivesse ganhado. E por isso estamos aqui hoje. E ele é dividido em 8 capítulos. Ele vai ter esses ensinamentos em 8 capítulos com 8 temas diferentes, sendo esses temas os seguintes: primeiro, descanso; segundo, atenção plena; terceiro, paixão; quarto, relacionamentos; quinto, amor; sexto, vida; sétimo, futuro; e por último, espiritualidade. Esses ensinamentos são divididos de qual forma nos capítulos. Cada capítulo vai ter um pequeno texto, seguido de uma série de mensagens mais curtas. Depois vem outro pequeno texto e depois outro bloco desses ensinamentos, assim. E aí, já começo falando, tem muitas mensagens curtas. Nossa, eram blocos assim, que às vezes eram muito maiores do que os textos, muito maiores. Eram, sei lá, 8 páginas de pequenas mensagens e 2 páginas de texto pequeno. E aí eu achei realmente exagerado. E o livro, pelo que eu entendi, ele foi concepcionado a partir do momento que o Raemin publicava, tipo no Facebook, pelo que eu entendi, alguma rede social, essas mensagens mais curtas, as pessoas começaram a compartilhar, começou a fazer mais sucesso, e aí veio a ideia do livro para compilar isso tudo. Ok, eu já falei da organização, já falei que tem muitas mensagens, e o alinhamento dessas mensagens foi uma coisa que me deixou muito doido, porque assim, elas estão centralizadas e elas estão nesse. Eu não sei qual que é centralizadas mesmo, né? Não é a partir da margem esquerda nem da margem direita. Gente, tinha hora que parecia que essas mensagens eram poesia mal dividida, o que me deu muita aflição. Mas a partir de um momento você consegue ignorar isso. Só que eu demorei um pouco, de verdade, porque você tá lendo um trem, aí tem uma quebra muito estranha. Achei essa escolha muito ruim pro livro, mas isso não é o que eu vou xingar hoje. E eu vou. Esse livro vai ser. Esse livro é ótimo. Esse livro também, né? Mas o vídeo vai ser muito ambivalente hoje, porque apesar do. Não sei, eu não esperava nada desse livro, honestamente. Eu já sabia que eu ia falar alguma coisa de ruim, mas eu acho que vou falar mais bem do que eu esperava. Ele é um livro que, para começar a falar mal, ele é repetitivo em alguns momentos, assim, e eu digo repetição de palavras mesmo, de expressões, muito próximas umas das outras, o que mostra que não é que ele não tinha tanto para falar, mas eu acho que ele não editou muito bem esse livro, ou quem editou não soube cortar umas horas, na minha opinião. Às vezes tinha uma coisa que era destrinchada num texto pequeno e que aí depois vinha uma mensagem curta que basicamente falava a mesma coisa. Aí eu fiquei assim, uai, gente, mas pra que colocar mensagem curta se tem um texto sobre isso? Mas ok. Isso é um detalhe comparado a um outro problema, que eu acho que é o problema mais sério desse livro.
que eu diria que é como ele é mal resolvido. Eu acredito que ele tem ensinamentos que puxam para uma direção que você deveria seguir na sua vida, alguma coisa que, alguma dica, alguma ideia, alguma reflexão, e em outros momentos vai puxar para outro lado. Dando um exemplo para ficar mais evidente o que eu tô falando. Às vezes o livro falava que você não pode escutar as pessoas que te criticam, mas depois fala que só as pessoas que te criticam que vão realmente fazer evoluir. Ou fala que você tem que seguir o seu caminho e se conhecer, que você tem que aceitar quem você é, mas que você tem que errar e aceitar que você tem que errar. Mas era, tipo, eram coisas. Eu não acho que tá muito óbvio as contradições. Eu não sei se eu dei bons exemplos, mas eram coisas que faltava uma conexão. O que me foi difícil nesse livro foi entender se ele estava tratando da complexidade das coisas e que realmente vão ter coisas na vida que vão ser duais ou, sei lá, ter muitas facetas e muitas vezes contraditórias de fato. Eu acho que esse é um elemento inerente à vida, ela vai ser contraditória. Mas eu acho que a proposta do livro não era essa. Acho que a proposta do livro era generalizar umas coisas e aí no que você generaliza demais, você se perde porque as coisas começam a se atravessar. E eu acho que o que ele não falou justamente foi desses atravessamentos, sabe? Eu acho que esse foi o grande problema. Foi não ter um complemento para algumas observações. Porque aí também ficaria meio ruim, né? Você teria que explicar, tipo, não ficaria no formato muito bonito. Eu acho que esse é o problema, inclusive, de tentar resumir tudo a uma metáfora, a poucas palavras, assim, eu acho que não dá. E não dá mesmo, sabe? Eu acho que isso vai ficar mais evidente também quando eu começar a dar exemplos das mensagens que ele traz aqui. Eu vou falar isso mais pra frente no vídeo. Mas mais do que isso, é... mentira, é isso mesmo. E aí, próximo tópico. Ironicamente, eu senti falta da questão do desacelerar nesse livro, porque ele chama, né, as coisas que você só vê quando desacelera. Mas aqui embaixo também tá como manter a calma em um mundo frenético. E eu não acho que ele dá dicas tão profundas nisso. Se esse é o foco do livro, se é essa a proposta, eu acho que faltou um aprofundamento porque eu acho que é muito fácil você falar, viva o presente, preste atenção às coisas ao seu redor ou coisas desse tipo. Mas assim, e o complemento, sabe? A explicação de como fazer isso, sei lá, se você tem um monte de criança para cuidar, se você tem um trabalho em que é muito estressante, mas é o único trabalho que você consegue ter naquele momento, tá, eu queria que ele falasse de situações mais difíceis. Eu acho que ele falou muito num contexto assim, só falta você. Quando só falta a pessoa, tipo, a pessoa tem uma vida minimamente regrada, minimamente equilibrada, e só falta ela conseguir enxergar melhor o que tem de bom na própria vida, aí é uma coisa. Agora, quando existe uma coisa, como é que fala? Indiscutivelmente ruim na sua vida, que te incomoda, que vai ser um problema, como que você vai parar o seu dia para prestar atenção nas coisas? Como que você vai viver o presente se você tá com uma dívida, sei lá, muito grande que você se arrepende, mas você ainda tem a dívida, sabe? Eu acho que faltou uma, faltou falar um pouco mais da realidade. Eu não tô trazendo isso pra falar assim, ai, não, porque ele não trouxe todos os casos, porque ele não falou dos casos mais absurdos, assim. Não, eu acho que faltou um pouco mais coisas reais. Eu acho que ficou. Eu não sei se é por causa da sociedade que ele vive, eu não sei se na Coreia do Sul as coisas são tão diferentes do Brasil, a ponto disso não ser uma questão num livro de lá e aqui ser. Mas eu senti falta desse desacelerar, porque é muito fácil você falar. é, Vive outra vida, vive outro tipo de vida, mas a gente ainda precisa usar o celular, a gente ainda precisa usar a internet, a nossa cabeça ainda tá num ritmo frenético, e eu digo isso assim, eu tento controlar, eu não gosto de
fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria jogar meu celular fora, esse celular que eu tô gravando aqui, queria jogar você fora. Mas, sabe, não tem como, não é viável. Inclusive, isso me irrita. Eu acho muito irritante que eu não consigo fazer algumas coisas de banco se eu não tiver um celular. E eu fico assim, uai, eu não conseguiria. Coisa de banco, coisa de show, coisa de restaurante, pelo amor de Deus, gente, eu não sou obrigado. Assim, eu não sou obrigado a ter um celular nem a sair com ele na rua toda vez que eu saio, né? Mas atualmente as coisas estão meio estranhas. Mas enfim, eu digo assim, concordo que é necessário desacelerar. Eu senti falta de mais do que, preste atenção no presente. Eu sei que essa coisa de. Qual o nome agora desse negócio, gente? Eu acho engraçado como existem termos em inglês para coisas que é só falar em português. Mas o mindfulness, sabe? Eu concordo com mindfulness. Não acho que precisava criar uma teoria, criar um outro nome para isso, mas concordo. Não tô falando porque eu discordo, tô falando porque eu queria ver uma coisa mais forte disso. Mas de qualquer forma, eu acho que também esse livro, ele trouxe uns ensinamentos que não são coisas novas pra mim. Eu não falo isso num sentido, ai, nossa, eu sou um grande guru do... Também sou budista, também sou um mestre, um pastor, sei lá. Eu não tô falando nesse sentido de conhecimento, eu tô falando no seguinte sentido. Existem pessoas na minha vida, especialmente minha mãe, que falam muito do que tá nesse livro, assim, falam de graça, falam, não precisava comprar um livro. Mas falam, assim, tanto de ensinamentos de vida, quanto inclusive minha mãe, que é espírita, eu acho que ela já escutou muitas palestras nos centros que ela vai, que vão basicamente resumir o que está nesse livro. Eu não acho que todo mundo vai ter acesso a isso, na verdade eu acho que muita gente não vai ter acesso a uma pessoa como a minha mãe, por exemplo, que eu acredito que tem uma inteligência emocional e até uma inteligência espiritual, assim, muito forte. E aí, juro, eu passo por essa situação muitas vezes, de, sei lá, alguém cria alguma teoria filosófica, sei lá, você não pode... Mentira, eu ia citar o Mário Sérgio Cortella agora, mas... Ou o Leandro Carnal, mas enfim, não é grande novidade pra mim o que tá nesse livro, e eu realmente acredito que pra muita gente pode ser algo que pode mudar a vida das pessoas, mudar um pouco a perspectiva e tal, mas pra mim não foi tanta novidade. E eu digo isso e- com a seguinte noção: se você me perguntar se eu gostei desse livro, eu vou falar assim: a primeira metade, não consegui, assim, tinham pouquíssimas coisas que salvavam. A primeira metade, inclusive, eu li enquanto uma amiga estava aqui em casa, que é a Priscila. A Priscila que participou aqui no canal desse vídeo aqui que eu vou colocar na tela. A Priscila estava aqui em casa porque a energia da casa dela foi cortada durante o dia e ela precisava de algum lugar para trabalhar. Ela falou, posso ir para sua casa? Ela veio para cá. E eu tava lendo esse livro. Ela riu muito, ela se divertiu muito com as minhas reações às coisas que eram faladas, porque assim, tem uns absurdos nesse livro, eu vou citar, eu vou ler pra vocês, mas mais do que isso, eu discordava de muita coisa. Eu falava assim, não é verdade, isso aqui, sei lá, só não é verdade. E se você está assistindo isso, Priscila, você não vai acreditar no que eu vou falar em seguida. Eu gostei da segunda metade do livro. Eu achei ela muito mais envolvente, os ensinamentos ressoaram em mim. O Raemin, ele colocou casos da vida dele, da vida real. O livro estava muito abstrato, estava muito aquela coisa da pessoa tentando resumir a vida a pouquíssimos ensinamentos, assim, não tão poucos, né? Mas, sabe, tava uma coisa muito generalista e depois ficou muito mais palpável. Não sei como. Eu juro que parece um pouco pra mim que foram pessoas diferentes que escreveram a primeira e a segunda metade. Mas, teve essa mudança de perspectiva. Na primeira metade, as coisas boas estavam mais escassas e na segunda metade as coisas ruins. Mas ainda teve umas coisas estranhas na segunda metade, sim, também vou citar. E última pergunta aqui da introdução. Se eu recomendo esse livro, eu não recomendo no seguinte sentido. Eu acredito que ele possa ter coisas interessantes, mas eu não me responsabilizo pela confusão que ele pode trazer para sua vida. Eu acho que é um livro que, por essa questão dele ser mal resolvido, de falar uma coisa e depois falar outra,
ou dele ter umas coisas meio, uma zona cinza, assim, de concordar ou não, eu acho que eu não me responsabilizo pelo que ele traz. E se você quiser ler, sim, assim, boa sorte. Eu acho que você pode tirar coisas dele. Tipo, eu agradeço a minha amiga Luísa por ter me dado e tal. Eu realmente gostei de umas coisas. Eu acho que uma frase deles, especificamente, eu vou levar pra vida, assim. Mas não garanto que uma pessoa que não vai ler, assim, prestando muita atenção, criticamente, sei lá, igual eu leio minimamente criticamente, eu não garanto que vai ser uma boa leitura. Eu acho que pode, na verdade, te fazer acreditar em umas coisas que eu não acho que você devia acreditar. Então, eu realmente quero tirar o meu fora, eu não indico, não recomendo. E agora no vídeo, então, vou passar para os spoilers leves, em que eu vou falar mais dos textos que tem no livro e algumas mensagens curtas. E depois nos spoilers pesados eu vou falar só de algumas mensagens curtas, porque tem uns trem aqui que eu achei minimamente engraçado. É um trem meio doido, gente. Eu juro que eu achei muito inesperado umas coisas que eu li nesse livro. Quem continuar no vídeo vai ver o que eu tô falando. Vamos lá. Ok, tanto nessa parte do vídeo quanto na próxima, eu vou fazer uma progressão de coisas que eu achei piores para coisas que eu achei melhores. E aí eu vou começar falando sobre uma coisa que eu realmente acredito no que eu tô falando. Eu não tô falando da boca para fora, eu não estou usando palavras vagas, assim, eu não tô usando esse termo à toa. Eu acho que esse livro tem toques de positividade tóxica. Eu vou ler para vocês a definição de positividade tóxica que eu achei no site psicoter.com.br, que foi a que eu achei mais fácil de ler aqui. Abre aspas. A positividade tóxica, ou como muitos conhecem, otimismo tóxico, eu nunca vi esse termo antes, mas tudo bem, é quando as pessoas tentam abafar emoções negativas em busca de um olhar positivo das coisas. Esse é o típico comportamento de alguém que está habituado a passar por cima de certos sentimentos para superá-los de alguma forma, mas nós sabemos que isso não faz os problemas sumirem. Ao contrário, vira uma bola de neve. Nós sabemos disso, né, gente? Enfim, para ilustrar essa positividade tóxica, eu selecionei dois trechos do livro. Primeiro é a segunda mensagem da página 40, estou abrindo aqui, que diz o seguinte: quando estamos alegres, nosso coração se abre para coisas novas. Quando estamos de mau humor, não conseguimos nos abrir para coisas novas, não importa quão maravilhosas sejam. Sem alegria no coração, nossa evolução na vida é lenta e desinteressante. Tá, eu acho que fica uma coisa. Tipo, eu discordo disso? Não exatamente. Eu acho que quando a gente tá alegre, realmente a gente vai se abrir para coisas novas, a gente vai estar disposto a correr mais riscos. Mas eu acho que é muito. É uma linha muito tênue essa questão da. Ah, sem alegria no coração, nossa evolução na vida é lenta e desinteressante. Ok, tipo, você tá querendo me culpar por às vezes não ter alegria no meu coração e aí eu tá tendo uma evolução mais lenta e desinteressante. Eu acho essa palavra desinteressante um pouco estranha, por isso que eu trouxe esse trecho. É, evolução. Se você está evoluindo, pra mim já era bom, né? Assim, eu acho que isso, inclusive, vai contra o que eu tava falando do livro ser mal resolvido, né? Vai contra a ideia de você ter que assimilar as coisas tristes. Sabe? A partir de que momento a alegria, a falta de alegria no seu coração é culpa sua, do jeito que você vê as coisas, ou é você processando os seus sentimentos de forma genuína? Sabe? Primeira mensagem da página 41. Para continuar trabalhando por um longo tempo, não trate o que você faz apenas como trabalho. Enxergue-o como uma fonte de alegria e crescimento. O caminho para a felicidade não é apenas encontrar um bom emprego, mas também aprender a gostar do que você é pago para fazer. Tá. Assim, a Déia Freitas do Não Inviabiliza, ela fala: gente, trabalho não é uma coisa pra você gostar, é uma coisa pra você fazer. E eu meio que tenho essa visão também. Eu acho que trabalho, assim, você pode tentar encontrar felicidade no trabalho, até porque é uma coisa que toma muito tempo do seu dia, normalmente, né? Praticamente 100% das vezes, dos casos. Mas
sabe, você vai falar que eu tenho que aprender a gostar de trabalhar? Eu não sei se isso entendem o que eu digo como positividade tóxica. Eu acho que é aquela coisa, você não tá gostando do seu emprego, você não tá gostando do que você faz, você não tá achando alegria nisso. Tipo, eu sinto um quê de culpa nesses trechos que eu li, sabe? Eu digo nesse sentido a positividade tóxica, eu selecionei só duas coisas, mas eu acho que tem mais, honestamente, especialmente na primeira metade do livro. Mas continuando, na página 39 ele vai falar sobre críticas. E eu tô aqui fazendo uma crítica do livro, né, ironicamente. E eu vou ler pra vocês o que ele fala nessa página e depois ele vai voltar nisso, eu também vou ler pra vocês. Vamos lá. Não desista por causa das críticas. Aprenda a deixar de lado o que as pessoas que não conhecem você têm a dizer. Você recebe críticas porque suas atitudes estão atraindo a atenção das pessoas. Tenha coragem e continue no mesmo caminho. Ok. Não concordo. Não concordo porque, assim, eu entendo isso ser direcionado para alguém que está recebendo críticas de gente que não quer agregar, gente que não, que realmente tem inveja, gente, sabe? Tem esses casos. Gente que não tá interessado em te ver crescer, assim, mas mesmo que seja uma pessoa que não te conheça, eu acho que a pessoa pode estar falando uma coisa válida pra você. Eu não acho que toda crítica é destrutiva e eu não acho que toda crítica tem que ser 100% construtiva, sabe? Ela não tem que estar bem organizada. Às vezes alguém vai te falar um trem de uma forma ríspida, mas vai ser verdade. E não vai ser, sei lá, alguém tentando te tirar do seu caminho. Vai ser só, não sei. Enfim, na página 100, isso continua e eu vou ler pra vocês. Criticar é fácil. Não é, mas tudo bem. Mas quando o crítico tenta se encarregar das coisas, logo entende que nada é tão fácil quanto fazer críticas. Criticar sem apresentar solução só serve para inflar o ego do crítico. Ok, então ele está reconhecendo que existem tipos de crítica, né? Existe um criticar sem apresentar solução, existe o criticar apresentando solução, existe uma crítica boa, uma crítica ruim, uma crítica mais ou menos, sei lá. Existem tipos de crítica. Mas se você falar que se eu faço uma crítica sem apresentar a solução só serve para inflar o meu ego, eu acho isso muito problemático, sabe por quê? Porque eu não tenho que ser especialista numa coisa para falar que aquilo tem um problema. Assim, a gente não comenta. É óbvio que pessoas que estudam política, por exemplo, vão entender melhor como criticar, de uma forma mais bem embasada, ou de, sei lá, melhor. Vão saber criticar melhor, vão saber dar mais argumentos e tal. Mas você vai me falar que só porque eu não estou apresentando uma solução, eu não posso falar que uma ideia é ruim? Eu acho isso muito estranho. Eu odeio quem fala assim, faz melhor então. Eu não tô falando que a pessoa tem que jogar tudo fora, que a pessoa, nossa, errou e foi, assim, o pior erro da vida, vai pra prisão, você, sabe? Não tô falando assim quando eu faço uma crítica, mas faz melhor, pra mim, é um sinal assim, você não pode criticar a não ser que você tenha tentado, você tenha passado pelo processo. Gente, mesmo que você entenda o processo das coisas, você nunca vai entender o processo do outro e você nunca vai. Assim, você tá pedindo para aquela pessoa propor outra coisa. Você não tá falando assim, deixa eu pegar para fazer, não. Eu acho que uma crítica, na verdade, assim, é quase um se reinventa. Mas você não tá falando como ele tem que se reinventar. Não, tipo, eu na verdade estou te pedindo para fazer melhor. Assim, se eu critico uma coisa, sabe? Eu não sei se deu para entender, mas eu acho que criticar é um ato que eu sei que muitas vezes é vazio. É criticar por criticar, é criticar para falar mal e pronto, e não quer ver nenhum crescimento. Mas existem tipos de crítica. E eu faço críticas aqui, por exemplo, se algum dia algum autor vê as coisas, é realmente como uma proposta de mudar de visão, de, sabe? Eu não tô falando, eu não tenho que dar a ideia de qual é a visão que você deveria ter para ficar melhor. É só uma sugestão de tentar mudar o seu panorama, assim. Discordei demais disso. É minha profissão isso aqui.
Mas continuando, existe outra linha tênue também, que inclusive tem a ver com isso, que eu acho que o livro trata, que seria respeitar o tempo do outro e discordar. Por quê? Quando a gente fala de respeitar o tempo dos outros, eu acho que é muito difícil você entender até que ponto você pode chamar a atenção daquela pessoa e aquilo não vai ser um desrespeito. Porque eu já passei por várias situações na minha vida em que eu fui ríspido, fui ou desnecessário, assim, muitas vezes sem querer, de verdade, mas que eu queria chamar a atenção da pessoa para algo que ela estava fazendo há muito tempo, ela podia parar ou ela podia rever e tal, ok. Respeitar o tempo dos outros, eu acho que é um conceito muito difícil, porque eu digo isso como alguém que se sabota. Acho que todos nós nos sabotamos. E é muito fácil a gente falar, ah, é o meu tempo. Eu acho que eu falo muito isso pra mim mesmo, tipo, ah, não tô fazendo, tô procrastinando hoje porque eu tô respeitando o meu tempo. Até quando, sabe? O que que. E eu digo isso como alguém que já. Eu não era workaholic porque eu não trabalhava, mas eu era um. Eu estudava absurdamente uma época da minha vida em que eu nem notava o tempo passar. Eu acho que passaram anos da minha vida sem eu entender o que eu estava fazendo, inclusive. Mas se alguém. Tentaram, inclusive, virar pra mim e falar que a vida tinha outras coisas, mas mais do que isso, eu sei que essa coisa de respeitar o tempo do outro, a gente fala muito quando a gente tá falando de gente, sei lá, minimamente bem intencionada, gente que tá buscando evoluir de alguma forma, tem alguma, não sei se é fé ou espiritualidade, mas assim, gente que tá tentando construir um mundo melhor, digamos assim. Mas não é a verdade o tempo todo. Tem horas que a gente vai ser preguiçoso porque sim. E se alguém chamar a nossa atenção, eu acho que tá no direito, inclusive de atrapalhar o nosso tempo. E assim, a vida é embate, né, gente? A vida é conflito. E por isso que eu acho que é uma linha muito tênue você falar que você tem que respeitar o tempo do outro e pronto. Eu não acho que é desrespeitoso se eu falar que alguém tá com algum tipo de vício, de tá voltando pro mesmo caminho sempre. Se eu chamar a pessoa. Assim, é claro que uma hora a pessoa vai bater a cabeça, vai bater a cabeça, vai dar. Sabe? Vai ficar ali marretando e uma hora vai aprender. Uma hora, e olha que talvez não, mas assim, tá, digamos que uma hora a pessoa vai aprender. Vocês não acham que é melhor a gente aceitar que uma pessoa pode ser grossa com a gente, abrir o nosso olho e que isso vai ser melhor? Sabe? Não sei. Eu acho muito confusa essa discussão. Eu acho que é uma discussão muito difícil. E ainda nessa pegada, eu diria que o livro trata na página 199 tem um texto sobre a importância. Como é que é? O título do texto, do pequeno texto, é Uma palavra de incentivo pode mudar o futuro. E eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que é muito relevante a gente ter noção de que a gente tem oportunidades e que a gente tem opções. Eu acho que isso faz muita diferença na vida de pessoas, inclusive, eu acho que isso diz muito sobre classe. Eu lembro de pessoas na minha vida que falaram assim: nossa, eu cresci num ambiente em que a minha maior perspectiva era trabalhar, sei lá, vendendo na loja da cidade, e era isso e pronto, e não tinha mais nada assim para além. E alguém abriu meu leque de opções quando falou disso, alguém me incentivou a sair para estudar fora, sei lá. Eu gosto muito dessa ideia. Inclusive, isso me lembra a última temporada de Sex Education, que tem uma personagem que ela passa por isso, ela é desincentivada a fazer uma coisa e depois outra pessoa incentiva ela. E no caso, tanto no livro aqui quanto na série, eles são professores que vão ser as pessoas que vão incentivar e desincentivar também. O que é uma questão problemática, né? Quando o professor fala assim, ah, você não tem capacidade para fazer isso, você não tem talento, sei lá, é uma coisa forte, né? Uma figura de autoridade na sua vida te falando assim, você não vai conseguir. E aí isso pode mudar o rumo da sua vida muito forte. E se a pessoa fala, você tem capacidade, você pode conseguir, isso pode te levar a lugares incríveis, assim, no bom sentido.
E aí, isso me lembrou também uma pessoa que se chama Jane Elliott, que é uma pesquisadora, uma ativista também, uma educadora dos Estados Unidos, que ela ainda tá viva. Eu fiquei chocado de saber que ela tá viva, porque os documentários sobre os experimentos dela são muito antigos, mas ela tem 90 anos, tá lá. E ela é muito famosa por causa daquele documentário Olhos Azuis, que tem no YouTube. Inclusive, eu vou colocar o link tanto desse quanto do outro documentário que eu vou citar aqui, que é uma sala dividida, uma classe dividida, uma coisa assim. Que os dois documentários são basicamente sobre estudos para se entender discriminação, especialmente racismo, em que ela pegava turmas ou de crianças ou de adultos mesmo e dividia e fazia com que o tratamento que essas pessoas receberiam fosse diferente de acordo com essa divisão. Ok. Por que que isso me lembrou o livro aqui, esse texto sobre a palavra de incentivo, alguém te incentivar, o quanto isso faz diferença? Tem em algum desses documentários, não lembro qual, não consegui achar assim, não consegui achar o ponto exato, mas em algum deles existe um experimento que é dividida uma sala em duas e você fala para as crianças fazerem um ditado. E aí você vira e fala que um lado foi melhor que o outro, mesmo que isso não seja verdade. E aí você repete o ditado. E no que você repete o ditado, você vai ver que o lado que foi dito que foi melhor ia melhor ainda. E o lado que foi revelado que foi pior vai pior ainda. E isso é um jeito muito simples de mostrar que incentivo faz diferença. Que se você divide uma sala em um lado melhor e um lado pior, quem for chamado de melhor vai ir melhor e quem for chamado de pior vai ir pior. Isso aconteceu no meu terceiro ano do ensino médio, eu diria. Eu acho que a nossa sala, para quem também estava lá e tá vendo esse vídeo por uma casa, a nossa sala foi dividida de um jeito estranho entre pessoas muito inteligentes academicamente, assim, e pessoas que não eram lá essas coisas, mas assim, acho bizarro esse jeito de separar as pessoas. Mas eu lembrei, enquanto eu fazia o roteiro, de uma professora minha que ela organizava as notas das provas que ela ia entregar. Isso assim, acho que na minha quarta série, quinto ano do fundamental atualmente. Ela dividia, quer dizer, ela organizava as provas em ordem de notas. Então quem era chamado primeiro eram as pessoas com as piores notas. Eu acho, quando eu lembrei disso, assim, eu fiquei muito assustado. Eu fiquei, nossa, que coisa tenebrosa, assim, que nível de exposição terrível. E eu nunca tinha notado isso até hoje, o quanto isso foi absolutamente problemático. Eu acho que eu denunciaria isso atualmente. Nossa, eu acho surreal o quanto isso é deselegante, o quanto isso é desmotivador. Nossa, achei muito triste. E esse tópico acho que me toca, assim, porque eu acho que eu sempre recebi muito incentivo e, sabe, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, de verdade. E o último tópico aqui dos spoilers leves é. Ah, não, mentira, tem mais dois. Um que tá um pouco relacionado a isso, da página 209, tem uma mensagem que é sobre aprender línguas. Eu só queria comentar isso por causa da minha mãe e por causa do meu cunhado também. Mas vamos lá. Quando se trata de aprender uma nova habilidade, existem dois tipos de pessoa. Um tipo gosta de dominar antes a gramática de um idioma estrangeiro, enquanto o outro aprende no dia a dia, usando linguagem corporal, se for preciso. Em geral, o segundo tipo tende a aprender mais rápido que o primeiro, pois não tem medo de errar. Gente, eu digo isso como alguém que adora aprender línguas, eu já falo acho que umas 4 ou 5, e eu quero mais, eu gosto muito de aprender língua. Gente, erra, pelo amor de Deus, para de ter medo de falar as coisas erradas, por favor. Faz toda a diferença você só falar. Tipo, eu não sei falar isso desse jeito certinho. Só fala, só erra. E isso em qualquer aprendizado, só erra, pelo amor de Deus. Erra, por favor, só erra. Nossa, faz toda a diferença. É libertador, assim, você errar, você não ter medo de errar.
Isso vai te levar. Eu acho que é nesse canal também, né? Falando mais de mim. Eu acho que eu fiz muita coisa nesse canal sabendo que eu tava errando e com muita raiva às vezes, assim, falando, nossa, isso aqui tá péssimo pra mim. Mas eu aprendi tanta coisa ao longo do tempo, eu tô ficando muito feliz com o que tem acontecido, assim. E, nossa, muito melhor do que ficar esperando o momento certo, ou, sei lá. E não faz tanta diferença falar bem depois de ter errado muito ou falar bem tentando acertar sempre. Eu acho que, na verdade, é muito mais rápido errando muito. E eu gostei muito dele falar disso aqui. E a última coisa que eu gostei muito também, tá? Terminando essa parte em alta, e depois vai ter uma queda brusca, e depois o vídeo vai terminar em alta ainda, tá, gente? Não se preocupem. Mas na página 184, ele vai trazer um pequeno texto que se chama Três Ideias Libertadoras. É isso mesmo? Isso. E aí eu gostei muito dessas ideias. Eu achei que ele foi muito sincero aqui no seguinte quesito. Ele fala que a primeira ideia libertadora é que as pessoas não estão tão interessadas em você como você sempre pensou. E, nossa, isso também foi muito libertador pra mim quando eu parei de, sei lá, preocupar se alguém ia notar certo detalhe na minha roupa, se eu saísse na rua. Gente, ninguém tá olhando pra ninguém quase o tempo todo, igual você não olha pra quase ninguém durante sua vida, você tá preocupado com suas coisas, né? Então, só vive sua vida, por favor. Segunda coisa, nem todo mundo tem que gostar de você. Esse é um que é difícil de aceitar se você já foi aquela pessoa que tentou agradar todo mundo. É muito difícil aceitar que você não vai agradar todo mundo. Porque é uma coisa que parece palpável. Eu acho que é uma coisa que parece que você consegue, se você não falar muito, se você não incomodar muito. Mas isso vai te minando de uma forma que é horrível, é muito ruim tentar agradar todo mundo, tentar se conformar e você não vai conseguir, mesmo tentando. Uma hora vai ter alguém que vai achar que você tá sendo. Você tá se abstendo de alguma discussão, sabe? É complicadíssimo, mas nossa, isso vale muito a pena. E a terceira foi a terceira ideia libertadora. Em terceiro lugar, se formos brutalmente honestos, a maior parte do que fazemos é para nós mesmos. Eu lembro de discutir isso muito com os meus amigos há um tempo atrás sobre, tudo que a gente faz é egoísta. Ou não sei se é, mas eu diria que boa parte é, de qualquer jeito. E tudo bem. Tudo bem. Assim, tudo bem a partir do momento que você aceita isso e você entende que valorizar o coletivo vai ser melhor pra você também. Tipo, que para mim esse é um pouco o caminho, assim, de certa forma. Você entender que você vai ser egoísta, você vai trazer as coisas pra você, mas quando você ajuda alguém, você vai estar esperando uma coisa de volta, e tudo bem. Aquela coisa pode não vir, mas se você fizer em nome do comunitário, porque aquilo em nome da comunidade, só porque vai te fazer bem de alguma forma, aquilo vai refletir no você, eu acho que faz muito mais sentido do que ficar se culpando por querer fazer as coisas por você. Eu acho que durante um tempo na minha vida eu ficava assim, não, mas eu penso, no fim das contas, acho que tudo que eu faço é por mim. Só aceita isso. Aceita isso e foca na ideia de que se anular pro social é o que você tá fazendo de forma egóica. O que parece um pouco estranho, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Enfim, vamos pros spoilers pesados, que vai ser vai ser divertido, gente. Eu não sei nem como eu vou falar umas coisas. Vamos lá. Bem, esse vídeo já tá ficando um pouco maior do que eu queria, mas nessa última parte eu vou ler mensagens curtas e comentar elas, e eu vou começar pelas piores que eu li aqui. Página 56, temos a seguinte frase que me chocou. Nos aposentos do coração, temos dois inquilinos morando lado a lado, Adolf Hitler e Madre Teresa. Quando somos dominados pela insegurança e pelo medo, sentimos as maquinações interiores de Hitler. Quando estamos em contato com o amor e os vínculos, ouvimos a voz delicada de Madre Teresa. Primeiro, que binarismo é esse?
qual a necessidade de colocar uma dualidade, qual a necessidade de fazer um trem assim, sabe? Eu tenho muito mais coisas nos aposentos do meu coração. Se tiver dois inquilinos, eles não vão ser Adolf Hitler e Madre Teresa, inclusive, porque a Madre Teresa dizem que não era tão santa assim. Vou colocar alguma referência aqui pra me justificar. Mas, honestamente, esse era o melhor jeito de falar que existe uma coisa boa e uma coisa ruim no seu coração? Não é possível que. Nossa, quando eu li isso, eu fiquei, não é possível que ele tá falando que as maquinações interiores do meu eu ou é de um genocida ou é da Madre Teresa com a voz delicada dela. Eu achei isso muito sem noção, um completo absurdo, nem me sinto confortável de comentar. Próximo. Esse é mais tranquilo. Um amigo começa a falar mal de alguém de quem você não gosta, e você concorda com sinceridade, mas então fica inevitável se perguntar: quando não estou por perto, será que ele fala mal de mim também? A fofoca pode ser catártica no momento, mas viaja rápido e pode sair pela culatra. Eu confio nos meus amigos. E mesmo que eles falem de mim pelas costas, sei lá, tipo, é muito diferente você falar com um amigo seu sobre alguém que vocês dois não gostam do que o seu amigo vai falar de você pros outros. Nossa, assim, achei um paralelo muito estranho e volta nessa coisa de não pode falar, não pode fazer fofoca, assim. Acho muito. Eu acho que é um tom moralista que tem aqui nesse momento, eu sinto também. Acho muito estranho e é óbvio que, ai, sei lá, quem tá em paz não vai falar mal dos outros, tá. Mas ninguém tá em paz o tempo todo, nem as pessoas iluminadas, assim. De qualquer forma. Página 65, continuando. A pessoa que o guia em direção ao despertar espiritual não é aquela que o elogia ou é legal com você. A sua espiritualidade se aprofunda por causa daqueles que o insultam e dificultam a sua vida. Esses são seus mestres espirituais disfarçados. Por que que eu acho que isso é um absurdo? Primeiro, existe ódio gratuito no mundo que pode matar você. E se você for evoluir em outro plano, que não o terrestre, do que tá adiantando tá vivo aqui, né? Eu acho que é muito fora da realidade isso aqui. Tipo, a pessoa que é, te insulta e dificulta a sua vida, às vezes vai, sei lá, vai fazer coisas horríveis com você. Vai te levar a um trauma, sabe? Eu acho que isso aqui é um pouco um papo. Calma aí também. E eu entendo que a pessoa que dificulta a sua vida, a pessoa que traz, sei lá. Mas eu acho que isso aqui é tentar ver o lado positivo onde não tem. Eu acho que aqui tem um pouco de positividade tóxica. E mais, eu acho que é muito confuso essa coisa de tipo, a pessoa que fala mal de você só tá, tipo, vai te fazer evoluir porque você vai seguir no seu caminho, né? Mesmo com essas pessoas te atrapalhando, e quem precisa mesmo escutar as coisas? O tanto de subcelebridade aí, de pseudo-famosos, que acha que tudo que é crítica é recalque. Eu acho muito complicado. O tanto de político absurdamente errados em várias coisas, que acham que tudo que vem de fora é recalque, é inveja. Não é, gente. Tipo, tem que ter uma humildade também para aceitar que você vai ser confrontado. Obviamente você precisa ter algum tipo de embasamento, assim, algum tipo de coisa para se firmar nos seus valores, mas você vai fingir que todo mundo que te fala, que te insultar tá tá tentando te derrubar, assim, eu acho isso muito perigoso. Acho mais perigoso às vezes do que você acreditar. Você acreditar em alguém que só quer te derrubar. Eu acho mais perigoso a pessoa achar que todo mundo é inimigo, assim. Se todo mundo é inimigo, não tem alguma coisa estranha. Mas enfim. E aí, pra terminar os mais absurdos, eu vou falar de um que eu não acho que todo mundo vai achar absurdo, mas eu achei absurdo. Porque eu acho isso muito problemático na nossa sociedade, eu não tolerarei. Que é, se você ficou com raiva ao debater do que é certo ou errado, a sua voz irada acabou admitindo a derrota. Eu sou 100% contra o famoso apelou, perdeu. Eu acho isso
Inclusive, acho essa uma parte mal resolvida do livro. E eu acho que é muito desonesto você falar que se uma pessoa não chegou em um nível de argumentação, de, sei lá, de debate, de discussão, em que ela não consiga manter a calma, eu acho que é muito desonesto você falar que os argumentos daquela pessoa foram invalidados porque ela perdeu a calma. Eu acho que é muito problemático a gente falar isso, porque filhos da puta com sangue frio não são pessoas mais inteligentes só porque tem sangue frio, não. Eu acho que, na verdade, quem se revolta às vezes vai ser muito mais sensato porque tá entendendo a gravidade de umas coisas que acontecem. Eu acho muito absurdo a gente, às vezes, falar esse apelou perdeu. Ai, nossa, mas você tava certo, mas a partir do momento que você perdeu a calma, você ficou errado. Assim, parece que eu tô falando que eu faço isso. Eu já não faço isso há um tempo. Eu tô tentando exagerar um pouco, mas assim, gente, isso não é verdade. A pessoa falou, sei lá, falou gritando, falou chorando, falou esperneando. Não é só o jeito que a pessoa fala que importa. Ai, podia ter falado de um jeito melhor, com mais calma, mais carinho, mais compreensão. Podia. Mas você escutou o que a pessoa falou? Você tá querendo discutir? Você tá querendo realmente debater ideias ou você tá querendo um manual de comportamento quando você tá numa conversa? Que eu acho, nossa, eu acho muito. Ai, que preguiça que me dá. Quando, ai, não, a pessoa. Ai, não precisava falar desse jeito. Tá, não precisava, a pessoa pode realmente trabalhar isso nela, mas o que que a pessoa falou? Ela estava certa? O argumento você vai desconstruir o argumento dela ou você vai ficar falando do jeito que podia ter falado, ou você falou de, ai, sabe? Debate, discussão é para falar do que é falado e não da forma apenas, sabe? E, ai, não aguento, não aguento. Próximo, próximo grupo de mensagens curtas desse livro são as zonas cinzas. São coisas que, inclusive, algumas vão soar muito absurdas, mas são coisas que eu acho discutíveis. Página 135, a segunda mensagem traz a seguinte coisa assim que eu achar. Ninguém é inerentemente bom ou mal. Apenas a circunstância em que nos encontramos é boa ou má. Até aí, tudo bem. Um criminoso que por acaso impeça um carro de me atropelar é um anjo enviado por Deus. Um vencedor do Nobel da Paz que por acaso me empurre no metrô é um babaca. Esse foi o melhor jeito que essa pessoa achou de falar de bem ou mal, de um ganhador no Nobel da Paz empurrar alguém na frente no metrô. Sabe, eu duvido, assim, eu duvido que isso não é um pouco pra chocar as pessoas, que isso não é um pouco, tipo, ai, pra causar um efeito, assim, porque, nossa, eu acho é uma falta de necessidade falar assim, porque é óbvio que o vencedor da paz não vai te empurrar o vencedor do Nobel da Paz. Na verdade, tem uns que ganharam o Nobel da Paz que fariam isso. Mas, assim, que coisa esdrúxula escrever desse jeito, sabe? Às vezes era difícil aceitar esse livro, levar esse livro a sério. Nossa, era um pouco. Inclusive, próxima citação. Porque, nossa, ela também, na hora que eu li, eu ri demais. Eu falei, não é possível que esse homem escreveu isso. O ruído da motocicleta perturba mais o piloto do que os outros. O piloto só poderá culpar a si mesmo quando ficar mais velho e não conseguir escutar direito. Quando fala mal das pessoas, isso machuca mais você do que os outros, porque a sua negatividade é mais ruidosa dentro de você. Ok, eu entendo esse segundo lado, eu acho que ele é discutível de certa forma, essa negatividade, assim, o que que significa essa negatividade, se tudo que você expressa para o mundo é reflexo de algum trauma, alguma coisa, sei lá, algum acontecimento ruim na sua vida, eu acho isso bem discutível, mas eu entendo que muitas vezes o que a gente coloca para fora é o que tá dentro mesmo e é um reflexo, tipo, sei lá, gente que fica xingando famoso em comentário de Instagram. É uma pessoa que você não conhece, é uma pessoa que não vai te responder, sabe? Você tá falando aquilo pra despejar alguma coisa da sua vida, não é pessoal. E aí eu entendo essa segunda parte. Agora, que metáfora merda, merda mesmo, assim. O ruído da motocicleta vai deixar alguém surdo? Ah, pelo amor de Deus, sabe? Ai, desnecessário. Não sei, eu achei caricato.
Eu acho que esse livro tem uns momentos caricatos. É por isso que eu tô meio... E foram tantos, né? Hitler, Madre Teresa. Essa foi a zona cinza, assim, né? Das mensagens. E agora eu vou pra parte que eu gostei. Coisas que eu gostei. E aí a gente tem a página 61, em que é uma coisa muito simples, gente, mas vamos lá. Se eu tivesse que resumir a vida da maioria das pessoas em poucas palavras, diria: resistência interminável em relação ao que se é. Ao resistir, estamos em constante movimento, tentando nos ajustar, e mesmo assim continuamos infelizes em relação ao que somos. Se eu tivesse que resumir a vida de uma pessoa iluminada em poucas palavras, diria: completa aceitação do que se é. Ao aceitarmos aquilo que somos, nossa mente fica relaxada e serena, enquanto o mundo se transforma depressa ao nosso redor. Por que eu destaquei isso aqui? Por causa de RuPaul. Eu sou muito fã de RuPaul's Drag Race, né? E ela fala em muitos episódios, tipo, só seja você. Não tenta ser outra coisa, não tenta encaixar em algum outro estilo, só porque é mais fácil, só porque... É óbvio que eu já falei tantas vezes que ser autêntico é difícil, né? E falo de novo. Mas assim, é o único caminho, gente. Não existe outra coisa na vida a não ser você aceitar que você gosta, sei lá, do seu cabelo de um jeito, ou de vestir determinado tipo de roupa. E mesmo que você esteja num processo de autodescoberta, tem coisa que você sabe sim que você tá fazendo quando você não quer. E não tô falando de nenhum tipo de obrigação, nenhum tipo de dever, sei lá, cívico, moral, político, ou coisa de trabalho. Eu tô falando de coisas banais mesmo, tipo, você vai para uns lugares que você não gosta de ir, você vai por pressão, assim, e às vezes nem é uma pressão tão forte. E aí eu realmente gosto dessa ideia de que você tem que aceitar que, meus amigos todos gostam de determinado tipo de música, eu não consigo gostar. Então não escuta. Não fica tentando, não fica insistindo em umas coisas. Eu gosto dessa ideia, de não ficar insistindo no que você sabe que não é pra você. E aí, próximo tópico, na página 72, é uma coisa sobre meditação, e eu falo isso porque eu acho que fez muita diferença no... Isso não é desse livro que eu aprendi isso, mas fez muita diferença na minha vida como alguém que tentou meditar um tempo. Eu não medito atualmente, eu tenho até uma vontadezinha de voltar a meditar, mas eu acho que como é que fala, né? Pré-julgamento. É uma falsa concepção de meditação que faz com que muita gente nem tente meditar, que é a seguinte coisa. Ironicamente, tem um resuminho desse caso, assim, aqui. As pessoas perguntam: como posso esvaziar a mente durante a meditação? Quanto mais eu tento, mais pensamentos parecem surgir. Isso é completamente normal, porque a tentativa de esvaziar a mente também é um pensamento. Não tente se livrar dos pensamentos, não vai funcionar. Em vez disso, testemunhe o nascimento de um pensamento e testemunhe o desaparecimento do pensamento. No momento em que tomar consciência disso, a mente vai se calar e se tornar clara. E é isso, eu acho que muita gente tem uma noção de meditação como uma coisa que você tem que desligar a sua cabeça. E não é. Não é que você vai parar de pensar. Você vai ver o fluxo das ideias vindo assim, e você vai ficar basicamente só observando isso. Você não vai tentar controlar, você não vai tentar direcionar seus pensamentos para nenhum lugar, igual normalmente a gente faz. Por exemplo, agora eu tô fazendo enquanto eu falo. Você só fica meio que prestando atenção, assim, meio, não é avulso, mas tipo, você não tá focado naquilo, você tá deixando fluir. É como se você estivesse vendo um rio. Eu acho que quando eu descobri isso, foi alguém falando isso do rio. É só você ver o rio passando. E às vezes você pode fazer isso no seu dia a dia, assim, você não precisa parar pra meditar. Às vezes você consegue fazer isso no dia a dia e vai te trazer vai dar uma relaxada, você faz um exercício de respiração. Eu juro que me ajudou. Eu não sei se vai te ajudar, mas fez uma diferença no meu cotidiano para ficar mais calmo. E o último tópico do vídeo, finalmente, porque é um vídeo que ficou grandinho, viu? Mas foi legal de gravar. Eu acho que esse livro teve muitos tópicos. É um livro bem, bem topical, é ótimo. Bem diverso, assim, ele traz muitas coisas. E na página 154 é aquela famosa frase que eu falei que eu acho que eu vou levar pra vida, e ela só vem no finzinho da mensagem, que é a seguinte: quando estiver saindo com alguém, modere seu entusiasmo. Você pode perguntar: o que há de errado em expressar meus verdadeiros sentimentos? Por que não posso dar a ela um presente e dizer que a amo?
Suas palavras e seus presentes vão significar mais quando ela estiver pronta. Ame a pessoa, não os próprios sentimentos. Eu amei essa frase. Ame a pessoa, não os próprios sentimentos. Porque tem muita gente, eu me incluo como alguém que já fez isso. Eu já tive vontade de namorar por querer namorar. Isso não é bom, isso não é saudável, isso não é legal, isso é desonesto com a outra pessoa, assim, porque você vai querer o sentimento, você vai querer aquela comodidade, você vai querer o status, você vai querer sentir o amor por outra pessoa, mas você tá amando não a pessoa, sabe? Você tá querendo outra coisa. Você tá querendo talvez reviver, sei lá, o ato de namorar ou não sei, mas não é a pessoa. Muitas vezes isso acontece, eu já conheço gente que faz isso, assim, mas eu gostei muito dessa frase. Ame a pessoa, não os seus próprios sentimentos, né, Kiki? Você tá com fome? Sua comida tá lá. Gente do céu. Vamos pra conclusão do vídeo, que eu tenho um gato pra cuidar. Bem, como eu mostrei, o livro tem suas pérolas, tanto as boas quanto as ruins. E aí, se você quiser se arriscar de ler esse livro, boa sorte, vai em frente, mas eu não me responsabilizo. E esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado para quem assistiu, quem tem acompanhado o canal. Fica o convite para quem não está inscrito para se inscrever, fica o convite para vocês curtirem o vídeo e é isso. Se quiser comentar alguma coisa, se vocês já leram, se vocês ficaram com alguma vontade de ler, mas é isso. Quinta que vem eu volto aqui para comentar mais um livro e até lá. Um abraço e um beijo para vocês.